Aí diz, considere f uma função de R em R, ou seja, do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. Ou seja, a entrada dele, o domínio dele, é, é justamente o conjunto dos números reais. E a imagem dele e o contradomínio dele também vai ser números reais. É isso que ele está querendo dizer, certo? Professor, e como é que a gente vai saber calcular isso aqui? Primeiro, ele vai lhe dar uma função, né? Ele vai dar a função já formada, que é esse f de x, igual a 3x ao quadrado menos x mais 4. O que está em questão aqui não é nem a gente estudar que tipo de função é essa, mas sim aplicar os pontos que ela precisa para gerar uma imagem, certo? Então, nesse local aqui que vocês estão vendo que é f de x, gente, na letra A, por exemplo, ele pede para você calcular f de 1, ou seja, o valor de x é quanto nessa letra A? O valor de x é 1. Significa dizer, Valkyrie, que toda vez aqui na conta, né, na estrutura da função, toda vez que aparecer um x, eu vou colocar no lugar dele um 1. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 que multiplica x ao quadrado. Apareceu x, então vai ficar 1 ao quadrado. Menos x novamente. Então vai ficar 1. No lugar de x, a gente coloca 1. Mais 4. Pronto, agora vamos fazer as contas. F de 1 vai ser 1 ao quadrado, gente. Primeiro a gente resolve a potência, viu? 1 ao quadrado dá 1. Aí 1 vezes 3 dá 3. Aí vai ficar menos 1 mais 4. Você pode resolver tudo isso aqui de uma vez, ó. F de 1 vai ser igual. 3 menos 1 dá 2. 2 mais 4, 6. Pronto, você encontrou a resposta. Professor, o que é que isso aí vai significar? Isso aqui, ó. O que é que isso significa? Significa dizer que quando o x for igual a 1, a minha imagem, ou o y vai ser igual a 6. E isso lá no próximo assunto, vocês vão ver que vai fazer todo sentido, porque a gente vai formar gráfico com isso aqui. E isso vai ser chamado de coordenadas. Mas de início a gente apenas está aprendendo a calcular, substituindo os valores aqui na função, certo? Então você vai fazer isso com todas que estão aqui, justamente para praticar, né? Eu tenho, por exemplo, na letra B, ó, f de menos 1. Cuidado que às vezes você calcula errado, né? Porque não observou o sinal. Onde tiver x, gente, aqui, ó, a gente vai colocar o menos 1, certo? E qual é a função que a gente usa sempre como referência? Essa aqui, ó. Então vai ficar f de menos 1 igual a 3 vezes. Aí aparece x quadrado, ó. Observa aqui, ó. 3 vezes x quadrado. Mas só que o x é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado. Perceba que eu abri um parênteses aqui. Por quê? Porque tem um sinal de multiplicação e em seguida um sinal de menos. Para não ficar junto os dois, a gente coloca um parênteses, certo? Indicando que o menos 1 ele não é um sinal de menos, e sim um símbolo negativo do número, certo? Então, isso indica que o número 1 ele é negativo e está elevado ao quadrado. Continuando, ó, você vai ter menos da função, aparece um x
Certo, Valquíria e Clarissa também. Eu já entendi, Clarissa. A internet de Clarissa tá ruim. Então a gente tem aqui, ó, menos da função e o x é menos um. Você coloca aqui menos um. Em seguida, mais 4. Veja que eu não tô, esses números não estão vindo além não, viu, gente? Acompanha aqui, ó, que está vindo dessa função aqui, certo? Estou substituindo nela. Fazendo as contas, a gente vai ter que f de menos um vai ser igual. Primeiro se resolve a potência, então vai ficar menos um ao quadrado. Olha só, menos um ao quadrado, o de cima manda o de baixo se repetir duas vezes. Então vai ficar menos um vezes menos um. Um vezes um dá um, gente. E menos por menos dá mais, dá positivo. Ou seja, toda vez que você tiver um expoente par e a base negativa, o resultado vai ser sempre positivo. Se o expoente for ímpar e a base negativa, aí o resultado vai ser sempre negativo, certo? Mais uma dicasinha aí para vocês observarem e não fazer tanta conta. Por exemplo, porque quando você tem aqui menos 1 ao quadrado, toda vez que você tiver 1 ao quadrado vai dar 1, certo? Mas no caso do 1 ser negativo, aí você tem que ter cuidado, tem que observar para o expoente. Se ele for par, o resultado vai ser positivo, que é o caso aqui, né? Então, menos 1 elevado ao quadrado deu 1 positivo. 1 positivo vezes 3 dá 3. Já aqui, ó, eu tenho menos e menos. Vai ficar menos por menos, que vai dar mais. Então, vai ficar mais 1. E esse outro, que é o mais 4. Fazendo as contas, vou ter f de menos 1 igual 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. Encontrei aqui a resposta. Estão entendendo, gente? Ou eu estou falando grego aí? Pode dizer. Eu tô entendendo. Tô entendendo um pouquinho. Certo. Pronto, então agora vamos calcular aí a C. Posso apagar essa outra parte aqui? Pode. Então agora a gente vai calcular a letra C aqui, ó. F de zero. F de zero é igual. Qual é a minha referência, minha função de referência? Essa aqui, ó. F de x igual a 3x quadrado menos x mais 4. Certo? A gente tem que trabalhar com ela. A referência é ela. Então, onde aparecer x, a gente coloca aí o zero. Vai ficar 3 vezes zero ao quadrado, né? Apareceu o x é zero, então zero ao quadrado. Menos x novamente, o x é zero, mais 4. F de zero vai ser... Primeiro se resolve a potência. Então, zero ao quadrado vai dar zero. Zero vezes 3 vai dar zero. Então, vai ficar aqui zero, esse pedaço aqui é zero, menos zero, mais 4. Então, f de zero vai ser 4. Isso você vai fazendo com todos os outros. Letra D agora, ó. A gente tem agora f de 1 sobre 2. Esse aqui é o nosso x. Então, na nossa função, onde tiver x, a gente vai colocar 1 sobre 2. Então, a gente tem, ó, 3 multiplicado. Apareceu o x. Então, vai ser 1 sobre 2, elevado a 2. Menos x novamente. Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Mais 4. Pronto, agora é só resolver. Primeiro resolve a potência, então vai ficar 3 que multiplica. A potência de uma fração, gente, ela vai servir para o numerador e o denominador também. Então vai ficar 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado vai ficar 4 aqui embaixo. Aí vai ficar menos 1 sobre 2 mais 4. Esse aqui é o nosso f de 1 sobre 2.
Resolvendo, ó, perceba que agora só tem ferramentas matemáticas, né? Aquelas que a gente resolveu na primeira atividade das nossas aulas. Então, eu vou fazer aqui f de 1 sobre 2 vai ser igual. 3 que multiplica 1 dá 3 sobre 4 menos 1 sobre 2 mais 4. Nessas frações aqui, que tem denominadores diferentes, ó, como vocês percebem, o denominador dessa é 4 e o dessa outra é 2. Então, o que é que a gente faz? Pode aí utilizar o método da borboleta, né? A gente só pode usar a borboleta se aqui o sinal do meio for menos ou mais. Nesse caso é menos, eu posso utilizar. Então, o que é que vai formar aqui? Ó? F de 1 sobre 2 é igual. 2 vezes 3 dá 6, né? Então, 6. 4 vezes 1 dá 4. Tem um sinalzinho de menos aqui no meio. E aqui embaixo tem a multiplicação de 4 vezes 2, que dá 8. Tudo isso mais 4. O resultado final aqui vai ser 6 menos 4 dá 2. Estou resolvendo isso aqui. Ó. 6 menos 4 deu 2 sobre 8 mais 4. Eu vou precisar de espaço aqui. O f de 1 sobre 2 vai ser igual. Perceba que aqui embaixo ó, também formou duas frações, denominadores diferentes. Vou precisar aqui aplicar o método da borboleta. Então, vai ficar 2 vezes 1 dá 2. 8 vezes 4 dá 32. Já posso colocar aqui, ó, 2 mais 32, dividido por 8 vezes 1 aqui embaixo, que dá 8. Fazendo as contas, vamos ter aqui 2 mais 32, que dá 34 sobre 8. Ah, professor, pode simplificar ainda? Pode. F de 1 sobre 2 vai ficar 34 dividido por 8. Todos os dois são par, né? A gente pode dividir aqui por 2, tanto em cima como embaixo. 34 por 2 dá 17 sobre 4. Pronto, aqui não dá para simplificar mais, acabou aqui. Ok? Falta só a letra E. Gente, e esse tipo de questão é a questão que você vai aí praticar bastante aquelas ferramentas que a gente falou na primeira aula, viu? É por isso que eu trouxe elas como revisão para vocês, porque a gente tem aí um assunto do primeiro ano médio que trata de funções, e funções geralmente, muitas vezes você vai precisar calcular isso aí, certo? Então falta aí a letra E, né? A letra E eu vou precisar da ajuda de vocês aí para responder. Então a gente tem aqui a função, né, que a gente vai ter como base, que é a 3x ao quadrado menos x mais 4. E agora, na letra E, a gente tem f de raiz de 2. Olha só, vamos aprender aí a usar a ferramenta da raiz. Significa dizer, onde tiver x, eu vou colocar a raiz de 2. Então, vai ficar como aqui, Valquíria, como é que a gente faz isso aqui? Mais 3 e a raiz de 2. Raiz de 2. Assim? Precisa de mais alguma coisa? Colocar o quadrado, né? Certo? Porque o x ele está elevado ao quadrado. Então, substituir a raiz de 2 e ainda coloquei ele ao quadrado. Aí vem aqui o menos, apareceu o x novamente. O que é que a gente faz? Raiz de 2. Exatamente. Mais 4. Certo?
Pronto, fazendo isso, substituiu, agora a gente vai usar as ferramentas que a gente já sabe aí da matemática. Primeiro, dá prioridade a resolver a potência, né? Então, a gente pode aí repetir o 3 multiplicado por esse resultado que eu vou resolver agora. Quando eu tiver, gente, uma raiz quadrada e um expoente 2, né? Eu posso simplificar aqui, ó, certo? Tanto a gente simplifica quando ele está dentro, com o índice, como quando ele está fora também. Só que quando ele está fora, a gente elimina o radical, vai sobrar apenas o 2, certo? Então, vai sobrar o 2 aqui. Se aqui fosse 3, professor, poderia simplificar? Não, não podia. Por quê? Porque a raiz não era cúbica, certo? É raiz quadrada. Você só pode fazer isso quando a raiz quadrada for raiz quadrada e o expoente for 2. Se o expoente for diferente de 2, aí você não pode simplificar, certo? Dessa forma, né? Tem outra forma de fazer, mas dessa forma você não pode fazer essa simplificação aí para sobrar o 2, certo? Mas quando aparecer outras formas, a gente vai resolver. Vamos misturar. Aí vem o menos, ó, da função. Aí vem o raiz de 2 mais 4. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter f de raiz de 2 será 3 vezes 2, gente, dá 6. Menos raiz de 2 mais 4. Terminar a resolução aqui, ó. F de raiz de 2 vai ser igual. Ó, eu não posso diminuir 6 menos raiz de 2. Raiz de 2 é um número diferenciado, não é um número comum, certo? Ele não é um número inteiro. Então, não posso diminuir aqui o 6 menos a raiz de 2. Não posso. Mas eu posso pegar o 6 e somar com o 4, né? O sinal do 4 é positivo, por isso que eu estou somando. Aí vai ficar 6 mais 4 dá 10. E a raiz de 2 eu coloco aqui do lado, ó, menos a raiz de 2. Pronto, acabou, a resposta fica dessa forma. Por quê? Porque eu não consigo mais resolver. A não ser que você encontrasse o valor da raiz de 2. Certo? Que a gente sabe que não tem um valor exato, né? A gente tem a raiz de um que é 1. A próxima raiz é a raiz de 4, que vai ser 2. Significa dizer que a raiz de 2, raiz de 3, todas elas não vai dar exato, vai dar 1, alguma coisa, certo? Então, por isso que a gente não precisa resolver, deixa ela apenas indicada. Então, essa foi a resolução da questão número 1. Deu para entender alguma coisa, gente? Tá Sim. tranquilo? A gente pode seguir aí para a próxima. Então vamos seguir aqui para a próxima questão. Olha o que ela diz. Seja f, quando ele diz f, gente, é sempre uma função. Seja f uma função de r em r, ou seja, dos reais em reais. Significa dizer que eu vou colocar números reais lá no lugar de x e o resultado que eu vou obter vai ser também números reais. Olha só isso aqui. É o que acontece aqui no número 1. Eu substituía números reais, é o caso aqui, ó, raiz de 2 é um número real. Né? Só para refrescar a memória, o conjunto dos números reais, ele engloba dentro dele os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, que é um conjunto que fica fora a parte, certo? Mas todos esses juntos vai gerar o conjunto dos números reais, certo? Então, o que é que ele está dizendo na função, quando ele diz uma função de R em R? Significa dizer que eu vou colocar valores para x, que são números reais, faz parte do conjunto dos números reais, e o resultado também vai ser números reais, certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui no número 2 também. Essa parte da conta, gente, que forma a função, ó, essa parte aqui, ela é a função propriamente dita em forma de lei, é chamado de lei, certo? Definida pela lei.
Ou seja, significa dizer que toda uma situação vai estar inserida nesse estilo matemático aqui. Nos próximos assuntos vocês vão entender o que vai ser a lei da função. Mas agora a gente só vai calcular ó, o f de zero, o f de menos 2 e o f de 1. Ou seja, é aquilo que a gente fez no número 1. Certo? E na letra B, o que é que a gente vai fazer? Seja A um número qualquer, né, pertencente ao conjunto dos números reais, qual é o valor de f de A menos f', aliás, menos f de menos A. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Na letra A, vocês vão fazer aquilo que fizeram no número 1, certo? Eu vou fazer apenas uma da letra A, e vocês vão fazer o restante, né, depois no caderno, e vou pular logo para a letra B, certo? A letra B está mais difícil. Então, respondendo a letra A, qual é a lei que eu tenho para substituir os valores de x? Eu tenho f de x igual a 3 dentro do parênteses mais x, multiplicado por 2 menos x. Na letra A, eu vou substituir o valor, escolha aí, o f de 0, o f de menos 2 ou o f de 1. Escolham aí para a gente fazer. F de 1. F de 1? Certo. Não é melhor f de 2, não? Então Vocês vá. acham que f de 2 está mais tranquilo, f de menos 2, porque é um menos, né? Eu estou seguindo isso aqui, ó, porque é um número negativo, geralmente o pessoal tem dificuldade com o número negativo. Então, vou colocar aqui o f de menos 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar agora menos 2, certo? Então, na lei de formação, ó, eu vou abrir o parênteses, vou colocar praticamente o que tem lá, e só vou substituir o x. Ó. Vai ficar 3 mais. No lugar de x, eu coloco menos 2, certo? Aí vai coincidir de ficar dois sinais juntos. Ó. Aí não pode, eu coloco outro parênteses aqui dentro, para separar os sinais. Fecho parênteses, aí multiplico, abro parênteses, aí vem 2 menos o x é menos 2. Então, abro parênteses novamente, coloco menos 2 para não ficar dois sinais juntos, certo? Pronto, fazendo isso, o que é que a gente vai resolver primeiro? Ó, vamos dar preferência aqui aos sinais, né? Vamos eliminar. Tem dois sinais juntos aqui, vamos deixar somente um. Então, vai ficar f de menos 2 é igual. Abre parênteses novamente, coloco o 3 e resolve esse moído aqui, ó. Esse mais e esse menos aqui. Jogo de sinais, certo? Toda vez que quando eu faço isso, eu aplico o jogo de sinais. Mais por menos, tá menos, então fica menos 2. Fecha parênteses, vai para o próximo. 2, aí menos por menos, mais 2. Pronto, agora é só resolver. F de menos 2 é igual. 3 menos 2 fica 1. Vezes 2 mais 2, 4. Então, 1 vezes 4 vai ficar f de menos 2 igual a 4. Pronto. Mesma coisa você vai fazer com f de 0 e com f de 1. Agora vamos resolver aqui a letra B. A letra B, ele diz que ele quer, na verdade, o f de A menos f de menos A. Isso aqui, gente, a gente não faz tudo de uma vez, não, viu? Eu aconselho vocês fazerem separado. Primeiro, vamos calcular aqui o f de A. Como é que vai ficar o f de A, professor? Observa essa lei aqui, ó. Você vai seguir ela. No lugar de x, você vai colocar agora um A, certo? Então, vai ficar aqui, ó, abre parênteses, aí vai ficar 3 mais A vezes, abre parênteses, vai ficar 2 menos A. Pronto, pode deixar assim. Aliás, vamos resolver, né? Vamos resolver isso aqui. Dá para resolver, professor? Dá. Multiplicação de
expressões algébricas, gente, dentro do parênteses. É outra ferramenta que a gente não colocou lá na revisão, porque, enfim, são muitas, né, ferramentas, mas aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Esse 3 vai multiplicar o 2, que está no outro parênteses, e esse 3 também vai multiplicar o menos A, certo? Então, como é que vai ficar aqui embaixo? Primeiro, 3 vezes o 2. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes menos A vai dar menos 3A. Agora veja o A. Ó. O A multiplica o 2 e o A positivo também multiplica o menos A. Primeiro, com 2 aqui vai ficar A vezes 2, vai ficar 2A. E agora o A positivo vezes o A negativo vai ficar A vezes A dá A ao quadrado. Aquele mesmo procedimento. Ó. Quando eu estou multiplicando coisas iguais, a gente repete a base, né? E soma os expoentes. Por isso que ficou A ao quadrado. Mas o mais com o menos aqui, ó, já que eu tenho a multiplicação, mais por menos dá menos. Certo? Pronto. Você está continuando a nossa resolução aqui. Está deixando ela na forma simplificada. Então, vai ficar aqui, ó, f de A é igual. Perceba que eu tenho aqui menos 3A e mais 2A, que são da mesma família, certo? Todos os dois têm a mesma família, o mesmo grau de parentesco aqui, que é o A. Já o A ao quadrado já faz parte de outra família. E o número 6, que não tem nenhum A, faz parte de outra família. Então, você só pode fazer as operações matemáticas quando os elementos são da mesma família, né? São chamados aqui, ó, de monômios semelhantes. Então, o que é que você faz? Repete o A, então vai ficar assim, ó, o 6. Aí, quando chega na vez deles dois, ó, eu repito o A, e os números negativos, né, aqui menos 3 com mais 2, você faz as contas, ó, menos 3 com mais 2. Faz as contas, né? Estou devendo 3, pago 2, vou ficar devendo somente 1. Então, vai ficar menos A. Não precisa colocar o 1 aqui. Vai ficar menos A. E aqui vai ficar menos A ao quadrado. Pronto. Acabou. Não tem mais o que fazer. Você encerra seu cálculo aqui. Mas acontece, Valquíria, que você aqui só calculou o f de A. Está faltando quem? O f de menos A. Certo? Então vamos lá calcular o f de menos A. Vou apagar esse lado aqui. Pronto. Então vamos calcular agora outra parte, né, do que está faltando para a gente resolver tudo. F de menos A. O que é que você vai fazer? Mesma coisa. Pega a sua função base, né, a lei da função, ela vai ficar em parênteses 3, vai ficar, no lugar de x vai ficar menos A. Então eu já vou colocar aqui menos A. Aí a parênteses vai ficar 2, menos, né, da função aqui, ó, e no lugar de x vai ficar menos A. Por que você não colocou também aqui um parênteses? Porque senão era positivo. Aí mais por menos vai continuar menos, aí eu já deixei logo por menos aí. Mas aqui não, ó. Menos por menos, eu vou ter que fazer o jogo de sinais aqui. Então vai ficar dessa forma. F de menos A é igual a 3 menos A, na primeira parênteses, vezes 2, menos por menos dá mais, 2 mais A. Pronto, o que é que a gente faz? Mesma coisa que a gente fez lá no anterior. O 3 multiplica o 2 e o 3 multiplica o A. Então vai ficar aqui, ó, F de menos A é igual. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes A mais 3A. Esse menos A multiplica o 2, então vai ficar menos 2A. E menos A com mais A vezes A, né? Vai ficar menos A ao quadrado. Porque aqui, ó, menos por mais dá menos. E A vezes A gente fez aqui, dá A ao quadrado. Agora a gente resolve quem é da mesma família. Vai ficar f de menos A igual a 6, 3A
com menos 2A, a gente pega só os números. 3 menos 2 fica apenas A positivo. Menos o A ao quadrado. Pronto, terminou. Agora, o que é que a gente faz, professor? Junta, né, tudo, né? O que ele quer é que você resolva isso aqui, ó. F de A, a continha que você fez com F de A, que deu isso aqui, menos F de menos A. Você fez as contas, deu isso aqui. Pronto, agora é só você colocar nessa formação aí, vou apagar essa parte. Pronto, então agora você vai ter aqui, ó. Vamos pegar logo o F de A, que foi tudo isso aqui, né? Vou colocar dentro do parênteses. 6 menos A ao quadrado, menos, né? Esse menos é esse aqui, ó. Aí vou abrir parênteses para colocar o resultado F de menos A, que é esse valor aqui. Vai ficar 6 mais A menos A ao quadrado. Bom, primeira coisa que você vai fazer aqui é tirar todos de dentro do parênteses, né? Então, esse aqui, como não tem um menos antes dele, vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar 6 menos A ao quadrado. Esse outro parênteses aqui, como tem um menos antes, significa dizer que eu vou alterar todos os sinais que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar, tem 6 positivo aqui, vai ficar menos 6. Tem A positivo, vai ficar menos A. Tem A negativo aqui ao quadrado, né? Vai ficar mais A ao quadrado, certo? Agora, certamente a gente vai precisar cancelar alguma coisa aqui. Então, deixa eu pegar aqui a canetinha preta. Ó, esse menos A ao quadrado pode cancelar com esse mais A ao quadrado. Um é positivo, o outro é negativo. Então, posso cancelar, certo? Esse 6 está positivo e esse menos 6 está negativo. Então, posso cancelar, porque 6 menos 6 dá zero. Vai sobrar apenas o menos A e o menos A aqui, ó. Menos A, menos A. Sinais com o mesmo sinal, aliás, número com o mesmo sinal, o que é que a gente faz? Repete o sinal e soma, né? A mais A dá 2A.